Boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês aí. Estamos aqui na minha casa, recebendo o apóstolo Marcelo, a pastora Luciana. Prazer, tivemos aí um probleminha e aí tivemos que fazer por aqui, tá? Mas nem por isso vou deixar de convidá-los para a igreja que se localiza na Graúna 224. Lá será um prazer. Hoje foi uma coisa excepcional, né? Não acontece toda hora. Mas você não vai chegar lá e não vai encontrar a porta aberta para você. Não, isso foi uma excepcionalidade que ocorreu, né? Não é todo dia, não é toda vez. Então você pode ir à Graúna 224, nos visitar, será recebido de braços abertos, né? Com alegria, né? Com boa vontade e com amor, o amor de Cristo, né? Enfim, e você aí, que eu sempre estou falando, tenho certeza que eu sempre estou falando, tem muitos que me escutam aí, que quiser colaborar com qualquer coisa, ou seja, com Pix, né, para as obras, né, que seja com uma cesta básica, e aqueles que não puderem dar a cesta básica, dê um pacote de fubá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né, alimentos não perecíveis, né, para que a gente possa encaminhar para a doação daqueles que precisam, aquele que tem a roupa que não usa mais, está gordinho, né, engordou, ou então emagreceu, também tem isso, né, gente? Agora está uma moda aí de fazer bariátrica, que, meu Deus, aí o cara era gordinho e a roupa não serve mais, porque senão ele parece que está num saco, né? Então aí o que você faz? Você vai e doa essa roupa, porque vão ter outros gordinhos que vão usar, não é? Temos essa condição aí. Então, por favor, continue colaborando com nossa obra. A obra é para a gente tentar fazer da melhor forma possível aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ser solidário com as outras pessoas, né? No mundo que está tão cheio de problemas, né? Estamos aí com guerras aqui, guerras ali, né? Então, na nação abençoada aí, Israel tá numa luta aí agora, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Então, e pessoas estão morrendo por condições dessas coisas, né? Meus irmãos, agora eu vou dar continuidade no estudo do livro de Zacarias. Se vocês lembrarem bem, na primeira fase da minha apresentação, nós foi uma apresentação, né, de quem era Zacarias, né, filho de quem ele era filho de sacerdote, tá entendendo? Então, foi uma apresentação. Agora nós vamos dar a continuidade do que estávamos fazendo. Nós vamos no capítulo 1, versículo 7, né, onde nós vamos falar aqui sobre a primeira visão, os cavalos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou falar aqui, vez por outra, eu vou falar um versículo ou outro, um capítulo de um livro ou outro, para que você, posteriormente, possa recorrer a este vídeo, falar o que ele falou mesmo, hein? E vai lá e pesquisa. Eu não posso aqui fazer a pesquisa para você, senão assim, quando eu terminar esse livro, você já é um teólogo. Não é isso. É para que nós possamos aprender o porquê das coisas de acordo com a palavra de Deus, tá bom? É para você saber onde está cada situação e cada explicação, porque a Bíblia explica a Bíblia, tá bom? Vamos lá, às vezes a gente tem que esmiuçar, né, por causa de algumas palavras e tal, aqui e ali, mas a palavra de Deus, ela é tão intricada, um capítulo, um versículo com outro, que ela mesma se autoexplica, né? Vamos lá. Não estou dizendo que a teologia não é importante sim, mas nós podemos recorrer a essa maneira também de estudo, tá? Então lá, diz assim, ó: no 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias,
filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estavam entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 60 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame assim, diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião, e voltará a escolher Jerusalém. Glória a Deus por sua palavra. Então, vamos falar aqui sobre a primeira visão. Meus irmãos, vamos lá. Quando ele diz aqui, ó, o cavalo vermelho, você pode procurar também essa referência, porque a palavra de Deus é cheia de referências em Apocalipse 6:4, para depois você estudar essa palavra, tá certo? Em Apocalipse 6:4, que é cavalo vermelho, tá certo? Mas diz assim, ó, vamos falar sobre as 8 visões até a 6:16. As outras visões noturnas têm um ato simbólico. As outras visões que se seguem foram todas recebidas em uma única noite, pouco antes do novo ano, uma data normalmente associada no Antigo Oriente, próxima à construção do templo. Você entendeu então? Quer dizer, numa noite, Zacarias teve esta visão, né? Claro que a gente tinha visões que antigamente os profetas tinham um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, né? E ali ia se montando aquilo que Deus ia avisando ao povo. Hoje você está tendo aqui a internet e tendo acesso à palavra de Deus. Mas naquela época não tinha internet, né? Eu expliquei, quando eu comecei esse estudo, sobre os espaços temporais e os espaços físicos. De novo, vou lembrar você, o que é isso? Espaço temporal. Por exemplo, antigamente, hoje, agora eu estou falando aqui no Rio de Janeiro. Você está aí assistindo praticamente que agora, dependendo do lugar onde você esteja, né? Se é fora do Brasil, se é dentro do Brasil, tem algumas diferenças de horas. Mas você está sabendo do que eu estou falando. Naquela época, não.
Os espaços temporais eram, por exemplo, Deus dava a mensagem num lugar e ele dava a mesma mensagem em outro lugar tempos depois. Tempos depois. Repetindo aquela aqui. Porque aqui ele deu a mensagem, as pessoas começaram a fazer aqui. Aí via a diferença lá, tinha que ter um profeta em outro lugar para falar a mesma coisa. Não tínhamos internet. Esses são os espaços temporais. Às vezes demorava anos para dizer a mesma coisa. Porque hoje sempre digo assim, que o ser humano, ele é a mesmíssima coisa, né? Depois da época do dilúvio. É a mesmíssima coisa. Ah, então, Ricardo, quer dizer que não modificou? Não modificou. O ser humano não. É a mesmíssima coisa. A gente fica com raiva, eu digo a gente em geral, tá? É uma questão de linguagem. A gente trai, a gente mata, a gente morre. Tá certo? Então, temos todos os problemas que antigamente tinha. Só que antigamente, primeiro se matava um a um. Agora, depois usaram outros meios para matar uns 10, 5 de vez. Hoje em dia a gente já tem a bomba atômica que mata milhares, milhões de pessoas. Então o ser humano é o mesmo, só modificaram as armas e as viabilidades de comunicação, só isso. É a diferença, né? Que facilitou tanto de um lado bom, como também facilitou do lado ruim, né? O conhecimento faz isso, tá certo? Então, para você entender o que é isso, que são os espaços temporais. E os espaços físicos, que às vezes ocorriam a mesma mensagem de um lugar, né? E estava ocorrendo a mesma mensagem de outro lugar. Eu dei um exemplo parecido assim, tipo, eu estou falando, vamos dizer, eu fosse um profeta, estou falando aqui uma coisa. Só que o pastor Marcelo está lá na Argentina. Ele está em lugar, está num espaço físico, não no espaço temporal. E aí, o que eu estou falando aqui, ele está falando lá do mesmo jeitinho. Esse é um espaço físico, não um espaço temporal. Tá certo? E existem espaços temporais e físicos que são assim, ó. Às vezes, e existe a diferença de tempo, mas é no mesmo lugar. O cara nunca ouviu falar, por exemplo, hoje você tem livros, tem internet, para você saber de quem falou determinadas coisas. Antigamente não tinha. A pessoa falou lá atrás aquilo que tu está falando hoje, mas você não tem informação, porque antigamente não tinha livro. Não tinha livro, quase ninguém lia. Por quê? Porque era um momento que as pessoas estavam mais preocupadas, né? Tanto que tinha os escribas, né? Mas a grande maioria não sabia ler, porque elas estavam mais preocupadas em ganhar a sua vida, ganhar o pão de cada dia, do que aprender a ler, porque aprender a ler não dava comida. Você entende? É isso. Então vamos lá, vamos continuar, né? Eu parei aqui no Apocalipse 6, né? Então tá aqui, ó. Ele falou isso, a palavra do filho, e é filho de Zacarias. Então vamos lá. Como eu estava falando, que no 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, do 2º ano do reino de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis uma noite montado num cavalo vermelho, né? Que eu falei que era um Apocalipse. Ele estava parado entre as murtas. Murtas era um tipo de planta pequena, né? Que dava umas flores cheirosinhas e tal. Era tipo assim, hoje nós falamos assim muito em que é aquelas plantas que fazem cerca. São pequenos arbustos que fazem uma cerquinha, né? Que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Tá ok? Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Mas vamos antes continuar aqui, falando do versículo
A primeira visão dos cavalos do Senhor escondidos. Em sua primeira visão, Zacarias vê cavaleiros que relatam a Deus a condição da terra. Leva o anjo do Senhor a interceder por Jerusalém. A irmã Elizabeth falou sobre os anjos que seguem a gente para lá e para cá e tal, né? E tem os anjos aqueles que cada um tem a sua função. Cada um tem o seu coisa. E você veja, assim como Deus queria salvar Jerusalém, né? Ele quer salvar também você. E a maior prova que ele quer salvar você é que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Salvar você, que ainda não é salvo. Você, que ainda não aceitou Jesus. Então ele se preocupa. Você é um pedacinho de Jerusalém atual, né? Que ele quer salvar, né? A primeira visão a respeito do homem montado num cavalo vermelho, acompanhado por outro. E os cavalos vermelhos, baios e brancos. No hebraico, o vermelho é, na verdade, uma cor convencional para cavalo castanho, escuro, né? Enquanto o baio é um marrom mais claro, é aquele marronzinho, tem aquele marrom mais escurão, eles chamam de cavalo vermelho, e tem aquele cavalo que é um marronzinho mais caramelo. Não é igual daquele cachorrinho caramelo? Não tem um cachorrinho caramelo? É assim, né? Enquanto o escuro. Enquanto o baio é um marrom mais escuro. Esses cavalos normais estão escondidos entre murtas, sempre vivas, que fornecem abundância de folhagem para se esconder num vale profundo, né? É a ravina. Então vamos continuar no 9 aqui. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? E os anjos do Senhor que falavam comigo respondeu: eu lhe mostrarei a quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, né? Mas vamos falar aqui e os cavalos que o Senhor enviou para percorrer a terra, no versículo 10, são suas forças de operação especiais. Nós não mandamos aqui, nós não temos as nossas forças de operação especial, que vai à frente, verificar como é que estão as coisas, né? Fazer reconhecimento. Tá vendo como é que, vamos botar aqui, como é que o estudo aqui colocou mais ou menos isso? Que ela é como se fosse esses seres, esses anjos que vão à frente, eles são, vamos dizer assim, vai lá, faz o reconhecimento de tudo aí e me traz o relatório, né? Não são seres humanos e não poderiam rapidamente percorrer a terra todas. Mas os anjos engajados na observação secreta do mundo para fornecer informações precisas e atualizadas de inteligência para o Senhor. O relatório deles afirma que toda a terra está agora calma e tranquila, né? É o que diz lá. Eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós percorremos a terra e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 60 anos? Puxa, muito tempo, hein? Bota aqui, 60 anos. Você pode ver isso em Jeremias 25:11 e Jeremias, do capítulo 29, 10. Tá bom? Essa também pode ser também em Daniel 9:2. Faça essas marcações. Depois, posteriormente, quando você for fazer o estudo, você vai lá e confirma. Tudo isso está sendo dito, tá certo? Então é isso. Vamos lá agora explicar o versículo 12, né? Dos 60 anos. O fato de as nações se encontrarem em descanso enquanto o povo de Deus
não tem nenhum descanso, é o oposto da ordem correta. O anjo do Senhor, representante pessoal de Deus, intercede, portanto, junto ao Senhor para fazer um fim aos 60 anos de julgamento. Né? Veja na nota, veja em Jeremias 25:11. Tá? Isso aí. Então vamos lá, continuando. O Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, né? As palavras consoladoras, tem um adendo aqui, você vai ver isso aí em Isaías 40, capítulo 40, né? Versículo 1 e 2, tá certo? O anjo que falava comigo, e este me disse, proclame assim, diz o Senhor, aos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião. Isso também pode ser comprovado, né? Em Zacarias 8:2, tá certo? E vamos continuar aqui, no 15, né? Desculpa, vou falar aqui do 13 ao 14. As palavras boas, palavras consoladoras, a resposta do Senhor foi positiva e Zacarias foi comissionado para espalhar as boas novas, o zelo do Senhor com Jerusalém e Sião, e foi despertado. O linguajar da aliança implica não apenas uma mudança emocional, mas também a ação em favor deles. Embora a ira do Senhor tenha sido despertada contra seu próprio povo por causa do pecado deles, e ele tenha convocado as nações para julgá-los, agora estava na hora de as nações sentirem a ira do Senhor. Quem são as nações? As nações que eram contra o povo de Deus, tá bom? Então você veja que, embora a gente seja crente, embora a gente acredite em Jesus, né? A gente às vezes cai em pecado. E o pecado tem consequências, meus amigos, minha amiga, meu irmão. Tá? Tem consequências. Tá? Por que eu estou vivendo tantas lutas? Entendeu? E você vê que Deus foi longânimo, como disse aí a irmã Elizabeth, ele esperou 60 anos. Né? 60 anos. É muita coisa. 60 anos naquela época, muita gente não vivia até 60 anos. Eu estou hoje, vou fazer daqui uns dias 65 anos. Mas eu vivi um tempo em que não era incomum a pessoa falecer com 40, 30 e poucos anos. Se quando eu era pequeno era assim, imagina há mais de 2000 anos atrás. A pessoa chegava ali a 30 e poucos anos. Claro que tinha os abençoados que iam um pouco bem mais além. Mas o comum era morrer cedo, amigo. Porque o pecado lá atrás não deixou consequências, não é isso? Não é certo? E aí eu vou continuar aqui, ó. Eu estava aqui no 14, e este me disse, proclama aí. No 15, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Isso aí você pode ver em Jeremias 48:11. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Ou seja, o que eu entendo dessa forma? Eu acredito que seja isso mesmo. Deus, às vezes, permite que nós soframos algumas coisas por causa do nosso pecado. É claro, evidente que, mesmo que a gente, às vezes, não peque alguma coisa, a maldade do outro é a maldade do outro. Mas quando Deus permite que nós soframos alguma coisa por causa de um pecado, sabe o que acontece? Às vezes, tem lá em Provérbios assim, até para o dia do mal, Deus fez o ladrão. O que é isso? Deus permite que uma pessoa que não tem um coração
muito legal, e aí não aceitou Jesus Cristo, ele permite que aquela pessoa faça uma maldadezinha pra gente. Mas ele espera uma maldadezinha até tanto. Mas a maldadezinha passa do razoável, digamos assim. E a pessoa faz a maldade ainda pior. É isso que está querendo dizer aqui. Mas eles agravaram o mal. Deus falou assim, ó, permite que ele... Vamos dar um exemplo aqui. Deu uma comidinha que não esteja muito gostosa para a pastora Luciana, né? Aí eu falo, não, vou dar a comidinha que não é muito gostosa para ela, mas eu ainda vou botar um laxante. Piorou. Ele passei da medida. Tá entendendo? E aí é esse tipo de coisa. Desculpe a comparação, mas a verdade é que nós temos que pensar desta forma, numa forma para poder entender. Eu só fui uma forma lúdica para que você entendesse o que quer dizer essa palavra, né? Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém, em 16, né, no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A explicação básica é assim, uma vez que o povo voltou para Deus, no versículo 6, agora ele estava voltando para eles. O templo seria reconstruído e a bênção da prosperidade prometida na aliança voltarão a transbordar os bens, fluiria dele, e o Senhor voltará a escolher Jerusalém como lugar de sua habitação com o seu povo. Por último, quero falar para você, vou continuar agora, na próxima semana, com a segunda visão. Hoje nós falamos sobre a primeira visão, tá certo? Então eu quero dizer para você que, é claro, eu faço sempre uma comparação. Claro que eu não estou aqui, não chego nem perto de Jesus, quanto mais, né, do nosso Criador, né, do Pai Celestial, né? Nós somos pais. E quando nossos filhos fazem coisas que nos desagradam, que já são formados, né? Não estou falando criancinha não, mas mesmo criancinha, assim, adolescente principalmente, quando faz besteira, a gente não premia, né? A pessoa não estudou, então vou dar um negócio legal para ele. Não estudou, amigo, não tem negócio legal. Ele pode esperar o que ele quiser, porque ele não vai ter a coisa legal, né? É assim que a gente tem que pensar, né? Se o filho não honra o pai, né? O pai é honrado com o filho, veja bem, o pai é honrado com o filho, mas o filho não honra o pai não dá presentinho não, tá certo? Deus também tem a mesma mecânica. A gente tem que compreender que às vezes a gente tem que copiar a Deus, né? Jesus era bom, era amor puro, mas chegou uma hora que ele teve que, né, dar como diz aqui no Brasil, dar um sacode lá no povo, teve que pegar lá, pegar o chicote e não dar, né, bater com o chicote lá, não era ninguém, mas bater o chicote e derrubar a bancada de pessoas que estavam no templo fazendo coisas dentro do templo que não era para fazer. Pecando, fazendo negócio, faziam tudo, menos olhar para Deus. Então eu falo para você, tá entendendo? Por que Deus permite algumas coisas? Por que Ele
quer que você olhe para ele. Ah, mas que pai é esse que quer que a gente fique... Não, tem que fazer as coisas certas. E uma das coisas principais que mais Deus sempre está nos incitando a fazer é bem ao outro. É não roubar na balança, não roubar nos negócios, né? Não enganar aquele que tem menos sabedoria que você, porque é uma pessoa simples, né? Já imaginou? Já viu aquelas situações? Alguém já deve ter visto aquelas situações em que o cara vai vender um terreno, ou vai comprar um terreno do coitado lá, compra o terreno, mas ele compra o terreno enganando o cara. Não, só está valendo isso e tal, e depois ele revende por muito mais, porque ele sabe quanto valia. Claro que tem que ter o seu lucro, mas não é dessa forma. Entende? Ou o cara vende um carro escangalhado, cheio de problema, todo remendado. Vende o carro, não, o carro está muito bom, pode levar o carro que ele está muito bom, está uma maravilha. O carro não chega na esquina, que ele já pipoca. Vai embora. Entende? E que a palavra de Deus fala para que nós sejamos corretos um com o outro. E a gente só consegue ser correto quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Deus, para a palavra dele. É a única forma que a gente consegue ser correto. É esta forma que a gente consegue, presta atenção, é desta forma que nós conseguimos ser corretos. Quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que não somos perfeitos, porque perfeito só Deus e Jesus Cristo. Mas nós vamos começar a agir da forma como Deus nos mostra na palavra e como Jesus nos mostrou até o seu último segundo na cruz. Deus na cruz, ele perdoou sentindo dores, né, enormes, né, lancinantes as dores que Jesus sentia. Os estudos dizem que Jesus estava numa situação que ele sentia falta de ar, não conseguia respirar porque estava com o peso do corpo, do braço aberto na cruz, não conseguia respirar, né? Tantas dores, de tantas maldades que foram feitas com ele, mas mesmo assim, até o último segundo, ele pediu perdão para nós. Então ele praticou tudo aquilo que ele pregava. Filho de Deus, perfeito, sem pecado, imaculado. Então, você vê, se nós fizermos força para fazermos aquilo que Jesus nos ensinou, vai ser uma maravilha. Você está vendo que o livro de Zacarias está indo nessa direção, está sempre uma palavra aqui e ali nos mostrando isso também. A palavra de Deus toda é assim, é toda intricada, né? Toda amarradinha uma coisa com a outra. Agora vou ter a alegria de passar para o nosso apóstolo Marcelo a palavra, né? Muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade.